Olá! Continuando o módulo de reabilitação em tumores musculoesqueléticos, nós vamos começar a aula 4. Então essa aula ela vai abordar as complicações, principalmente da quimioterapia, da radioterapia, complicações pós-cirúrgicas e a gente vai falar um pouquinho das metástases ósseas, que elas podem ser uma complicação dos próprios tumores ósseos, que podem ter metástases ósseas, mas de outros tipos de tumor, principalmente dos carcinomas. Tá? E a gente vai começar falando das prioridades da reabilitação em oncologia ortopédica. Então, a quimioterapia, a gente já sabe que ela é utilizada para controlar o crescimento celular, principalmente das células malignas. Então, a quimioterapia ela acaba atuando nas células que fazem uma mitose rápida. Então, as células tumorais, principalmente as mais malignas, elas se dividem com muita rapidez, mas a gente também tem outras células no organismo que acabam se dividindo com muita rapidez e isso acaba gerando alguns efeitos indesejados do tratamento. Primeiro, eu vou ter uma diminuição de atividade física, tanto pela condição da doença, quando a gente fala de tumores musculoesqueléticos, o aparelho locomotor muitas vezes ele está envolvido, então o paciente tem uma baixa muito grande de atividade física. Eu tenho alteração de função cardiorrespiratória, tanto por essa inatividade quanto o sedentarismo, tá? Isso acaba gerando uma grande incapacidade nas atividades de vida diária, porque o paciente ele acaba ficando dependente para fazer as atividades de autocuidado. Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição da qualidade de vida com grande morbidez e fatores psicossociais associados, tanto depressão e ansiedade, que são bastante comuns nos pacientes. Então, os nossos pacientes, eles acabam fazendo um tratamento com uma equipe multiprofissional, então a gente sempre tem um psicólogo para ajudar ou um psiquiatra, tá? E esses pacientes, eles acabam tendo uma fadiga que é própria do tratamento, que ela acaba sendo intensificada pelo próprio comprometimento da função cardiorrespiratória e pela diminuição da atividade física global. Tá? Então, a quimioterapia ela pode ser feita antes do procedimento cirúrgico ou depois do procedimento cirúrgico. Quando ela é feita antes do procedimento cirúrgico, ela é considerada uma quimioterapia neoadjuvante. Após o procedimento cirúrgico, é uma quimioterapia adjuvante. Essa quimioterapia ela vai ser realizada em ciclos que vão intercalar a medicação e vão intercalar o repouso. Vários medicamentos são utilizados hoje em dia, principalmente no tratamento do osteosarcoma. Cada medicamento desse acaba gerando um tipo de efeito colateral diferente. Então, você tem os efeitos colaterais específicos, mas de uma maneira geral, o que a gente vai encontrar? O clássico, alopécia, o paciente vai apresentar náusea e vômito, com perda de apetite. Então, além dos dos sintomas gastrointestinais, a gente sabe que a gente tem diarreia e a gente tem uma incidência muito grande de aftas nesse paciente. Então, dependendo da fase do ciclo da quimioterapia, o paciente fica impossibilitado de fazer fisioterapia, porque ele não está se sentindo bem, porque realmente ele pode ter alguns sintomas que acabam afetando bastante. A plaquetopenia e a leucopenia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente especificamente disso e dos procedimentos da fisioterapia que podem ou não ser feitos durante esse tratamento, tá? Além de neuropatia periférica e os danos cardíacos a longo prazo. Então, a gente às vezes tem pacientes que têm alterações cardiológicas, quando já estão totalmente livres da doença, já pararam de fazer a quimioterapia, mas a toxicidade cardíaca acaba gerando algumas séries de complicações. Tá? A radioterapia, por si só, ela acaba gerando alguns efeitos colaterais um pouco mais inespecíficos e muitas vezes uns efeitos colaterais locais bastante visíveis. Tá? Então, a gente consegue dividir isso em efeitos imediatos e em efeitos tardíacos. Então, muito clássico, mucosite, leucopenia e plaquetopenia, também os pacientes acabam estando sujeitos, dependendo do quanto de área irradiada eles têm ou qual a área foi irradiada. Tá? Na maioria das vezes eles são reversíveis e com um tratamento, um manejo bastante simples. Tá?
Os efeitos colaterais tardios, então, desde atrofia e fibrose, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, até alterações genéticas. O que são alterações genéticas? Eu posso ter um desenvolvimento de outros tumores malignos nos locais que foram irradiados. Então, a radioterapia ela é utilizada para você ter um controle dos sintomas local, para você ter uma morte celular, para você diminuir a incidência de células soltas no leito tumoral, mas muitas vezes ela pode gerar esse efeito de desenvolvimento de tumor maligno tardiamente, tá? Quais são os efeitos colaterais que mais preocupam a gente e que mais vão afetar o nosso dia a dia? Principalmente efeitos sobre a pele, o tecido subcutâneo e o tecido muscular. E aí nós vamos lidar com fibrose, diminuição grande da elasticidade, contraturas musculares, contraturas capsulares. Sempre a gente está falando, a gente não pode esquecer que não é uma coisa como a quimioterapia, que é uma alteração sistêmica, mas é uma alteração muito regional, uma alteração muito local, tá? E a gente pode ter essa rigidez tecidual generalizada no local que foi irradiado, não generalizada no corpo inteiro. Então a radioterapia ela é muito utilizada em sarcomas de partes moles, muitas vezes em sarcoma de Ewing também é utilizada a radioterapia, e você tem na área que foi irradiada uma grande rigidez, uma grande dificuldade de amplitude de movimento. Então é muito importante durante a rádio, se o paciente não puder fazer a fisioterapia, se ele não tiver disponível, pelo menos orientar exercícios para manter a amplitude de movimento, tá? Complicações cirúrgicas que acontecem. Essa é uma prótese luxada. Então o que a gente enxerga aqui? Ó, o acetábulo está aqui, a cabeça do fêmur tá aqui. Então, o que aconteceu? O paciente fez uma adução com rotação interna dessa prótese de quadril, então era um pós-operatório de 2 ou 3 semanas, e ele teve um deslocamento dessa prótese. Aqui, quem ficou sabendo primeiro fui eu, então o fisioterapeuta, ele ligou e ele falou assim: Emília, eu tô pisando no chão, parece que eu tô pisando na nuvem, que a minha perna não tá mais firmando. Então, a gente orientou o paciente a ir para o pronto-socorro, ele foi fazer a radiografia. Então, qual é o grande problema disso? Para eu reduzir essa prótese, para o cirurgião reduzir essa prótese, ele vai precisar anestesiar o paciente, abrir tudo de novo e fazer a cirurgia toda de novo. Então, é uma segunda cirurgia para um paciente que está em quimioterapia, para um paciente imunossuprimido, para um paciente que estava quase em processo de reabilitação total. Então, é como se você voltasse um mês para trás. Então, esse paciente tem esse tempo, ele tem essa chance de mais um mês. Então, o quanto a gente está complicando na vida desse paciente. Por isso é tão importante orientar pós-operatório. As orientações de endoprótese não convencional de quadril, que são as do fêmur proximal, elas são muito semelhantes às próteses totais de quadril. Então, se você não tem acesso, a gente faz um livrinho, a gente faz um manual. Se você não consegue ir sempre no paciente, se o paciente não consegue fazer sempre fisioterapia, a gente imprime. Na internet existem vários manuais disponíveis, principalmente falando das restrições que o paciente pode sofrer. As complicações pós-cirúrgicas ainda, que elas não estão relacionadas com a reabilitação propriamente dita, nós podemos ter soltura do material. Então, a gente tem nesse caso um paciente que teve a soltura do material de síntese, tá? Então, a prótese, a endoprótese, isso aqui é uma endoprótese de úmero. Então, o paciente ele teve a soltura com infecção no material de síntese, a endoprótese foi ressecada. Então, esse caso particularmente, ele é interessante porque você consegue enxergar aonde o manguito rotador dele estava suturado na prótese. Então, você tem a prótese toda cheia de furinhos e toda a sutura do manguito rotador. Esse paciente, ele ficou um tempo sem nada, sem úmero. Então, o paciente tinha o cotovelo solto, ele tinha uma função razoável de cotovelo, conseguia colocar a mão na boca, mas ele não tinha essa parte toda proximal do úmero até ele ter uma melhora do quadro infeccioso. Depois a prótese foi substituída. Esse outro quadro é uma infecção de uma endoprótese com exposição da prótese.
Então, é muito difícil o manejo desse paciente, porque provavelmente vai ter que ser feito alguma coisa parecida com esse outro paciente do úmero. Por quê? Eu não tenho tecido para conseguir fechar. Então, o paciente imunossuprimido, fazendo quimioterapia, se o paciente teve uma infecção, uma complicação cirúrgica, o manejo acaba sendo uma coisa bastante complicada para o cirurgião e para a gente. Esse paciente não faz reabilitação, esse paciente ele acaba, na maioria das vezes, ficando internado, muitas vezes na terapia intensiva, porque precisa fazer um controle muito agressivo desse processo infeccioso. Então agora vamos falar um pouquinho das metástases ósseas. Tá? As metástases ósseas, na maioria das vezes, a gente encontra metástases de outros tumores. Então, a gente falou que o osteosarcoma é o tumor ósseo primário mais comum. As metástases ósseas, elas são a forma mais comum de tumor ósseo maligno. Então, eles não são tumores primários. A gente consegue ver o tumor secundário, então ele acaba sendo uma coisa multifocal. Tá? E os pacientes, depois que eles têm tido esse aumento da sobrevida, eles têm tido maior chance de ter metástase, porque a doença ela acaba ficando controlada por mais tempo. A sobrevida desse paciente ela é controlada por mais tempo, e aí a gente começou a ter muito problema com metástase e com complicações das metástases. Então, se a gente for falar de complicações ortopédicas das metástases, eu estou pensando sempre em fratura patológica. Se você considerar uma fratura de fêmur num paciente saudável, com osteoporose, já ser uma coisa bastante agressiva, que muitas vezes leva a óbito, você imagina uma fratura de fêmur num paciente metastático que já está fazendo um tratamento oncológico ou que já fez um tratamento oncológico. Então, acaba sendo uma coisa que acaba diminuindo bastante a qualidade de vida, acaba gerando bastante morbidade para esse paciente. Tá? Então, o que eu estou preocupada? Fratura. Então, eu não quero que essas metástases fraturem, que elas quebrem. Tá? Raramente essas metástases elas vão causar morte, então pouquíssimas vezes o paciente vai morrer por causa da metástase, mas essas metástases vão acabar complicando bastante a vida e o tratamento dele. Tá? Então, até aproximadamente 60% dos pacientes com câncer, eles já podem ter metástase no diagnóstico. Então a gente está falando sempre daquele diagnóstico tardio, que o prognóstico acaba sendo um pouquinho pior, tá? De 10 a 15% de todos os pacientes com carcinoma primário já tem evidência de metástase óssea. Então, acaba sendo uma coisa bastante comum. Então, o que a gente pega bastante, o que a gente acaba tendo muito? A gente acaba tendo muito paciente com câncer de mama, com câncer de próstata, com metástase óssea, anos após o tratamento inicial. Então, com a melhoria das técnicas cirúrgicas e com a fixação, que a gente já falou da fixação com um cimento principalmente, os pacientes eles têm conseguido uma estabilidade imediata com carga precoce e alívio da dor. Se eu consigo andar, se eu não tenho dor, eu posso ter a minha vida normal, e é esse o nosso objetivo. Bom, o sistema músculo-esquelético, ele é o terceiro local mais frequente de metástases ósseas. Ele só perde para o pulmão e para o fígado, então a nossa incidência acaba sendo bastante grande. Tá? 2/3 dos nossos pacientes estão entre 40 e 60 anos de idade, então a gente tem uma taxa de pacientes adultos para pacientes um pouco mais idosos. Tá? 93% das metástases estão localizadas em pacientes que tiveram câncer de mama, pulmão, próstata, rim ou tiroide. São raríssimas em crianças. Às vezes a gente encontra metástase de neuroblastoma, de rabdomiossarcoma, tá? Ou de carcinomas de células claras do rim, mas elas acabam sendo bastante raras. Local de predileção para essas metástases ósseas. Então, primeiro a gente vai encontrar lesões na coluna lombar. Depois a gente vai encontrar lesões no fêmur proximal. Então os pacientes eles acabam tendo muito risco de fratura nessa região. Muitas vezes as fraturas elas podem ser tratadas de maneira preventiva. Então, por exemplo, nesse fêmur o paciente ele apresenta dor, ele apresenta sintomatologia, senão é difícil você detectar.
o paciente ele pode ser submetido a uma endoprótese não convencional, a uma haste com cimento, antes de ter a fratura. Então, a reabilitação desse paciente acaba sendo muito mais fácil para ele, pelo fator de a gente não ter tido uma fratura. Então, a cirurgia é feita antes mesmo da fratura. Quais são os mecanismos principais das nossas metástases ósseas? Principalmente a via hematogênica. Então, diferente dos carcinomas, que tem predileção pela via linfática, a gente pode ter pela via hematogênica por contiguidade, então a gente tem lesões, às vezes no mesmo segmento ósseo, ou lesões por invasão, então o tumor primário acaba invadindo o tecido ósseo. Então, o funcionamento dessas metástases ósseas é o seguinte: nós temos o crescimento do tumor primário. Com a angiogênese, a gente vai ter a invasão dos vasos de pequeno calibre com o tecido tumoral. Esse tecido tumoral ele vai embolizar, vai ser transportado até o leito ósseo, ele vai ser aprisionado nesse leito ósseo, onde ele consegue encontrar um microambiente ótimo para se proliferar. Então você tem a proliferação das células tumorais nessa região óssea. Então, a metástase óssea, ela é criada principalmente pelo ambiente de proliferação celular que a gente consegue encontrar. Então, é como se fosse um ambiente ideal. A célula tumoral vai cair naquele leito tumoral e ela vai desenvolver o seu crescimento ali. As características radiológicas, então a gente já falou bastante de característica radiológica, de lesão osteolítica ou de lesão osteoblástica. Então, por exemplo, o câncer de próstata, ele consegue gerar lesões osteoblásticas. Então, são lesões mais lentas, de crescimento mais lento, que raramente geram fratura. Já o tumor de mama, pulmão, rim e tireoide, eles acabam gerando lesões mais líticas. Então, essas lesões mais líticas, elas provavelmente vão gerar uma maior chance de você ter algum tipo de fratura. O tratamento cirúrgico das metástases ósseas, das fraturas patológicas, ele vai ser um tratamento cirúrgico agressivo, visando sempre alívio de dor, função e facilitar o autocuidado desses indivíduos. Tá? Na coluna, aproximadamente 70% dos pacientes que entram em óbito por algum tipo de câncer, eles têm evidências de metástases vertebrais. Então, as metástases na coluna vertebral, elas acabam sendo bastante comuns, tá? Mais de 50% dos pacientes têm acometimento de mais de um nível da coluna. Então, a gente encontra, às vezes, lesões múltiplas na coluna vertebral. E qual que é o grande problema dessas metástases na coluna vertebral? A gente tem uma compressão nervosa. Essa compressão nervosa pode culminar numa síndrome da caldequina, pode culminar em parestesias, muitas vezes até em paraplegias, que se você conseguir fazer uma abordagem cedo nesse paciente, ela acaba sendo uma paraplegia transitória. Tá? Como são tratadas essas lesões? Primeiro, eu vou fazer analgesia, o paciente vai fazer fisioterapia e a gente vai prescrever uma órtese. Então, dependendo do nível, vai existir a prescrição de órtese, tá? E o paciente pode fazer radioterapia nos tumores que são radiosensíveis, a gente já vai falar sobre isso, e a estabilização cirúrgica se a expectativa de vida desse paciente for maior do que 3 meses. Por quê? Porque a reabilitação acaba sendo bastante demorada, bastante dolorosa. Então, se o paciente tem uma sobrevida pequena, não vale a pena você deixar ele viver esses últimos meses de vida participando de um processo de reabilitação, tá? Uma das primeiras opções cirúrgicas que a gente tem é a vertebroplastia. Então, a vertebroplastia, o cirurgião ele vai fazer um preenchimento com um cimento ósseo. Então, ele vai pegar a vértebra que está doente, ele vai inserir uma agulha, e essa agulha cheia de cimento ósseo para você conseguir restabelecer a altura desse corpo vertebral. Então, na radioscopia intraoperatória, o que você enxerga? Você enxerga a lesão e o cimento ósseo já injetado aqui dentro, mantendo a altura do corpo vertebral e impedindo que esse paciente tenha algum tipo de compressão radicular, tá? A fixação, ela pode ser feita com ou sem reconstrução.
Então, um tipo de fixação que às vezes acontece, mas isso em pacientes com potencial de sobrevida grande, é quando você coloca esse enxerto ósseo. Então é uma gaiolinha, um cagezinho cheio de enxerto ósseo. Então ele tem esse cagezinho de titânio, você coloca o enxerto ósseo, você retira a vértebra doente, depois de ter fixado todo mundo, e você coloca um enxerto, o cirurgião coloca um enxerto. Tá? A reabilitação ela acaba sendo bastante específica, esse paciente fica bastante restrito, principalmente nos movimentos de flexão e extensão, se for na coluna lombar, e se for na coluna torácica ele acaba tendo restrição de outros tipos de movimento. Tá? Um outro exemplo de um cagezinho de fixação, então o paciente tem a fixação superior e inferior e tem o cage de fixação cheio de enxerto. Então isso daqui é uma lesão única. Essa lesão única, ela foi tratada com esse cage de substituição. Tá? O tratamento acaba sendo muito parecido com uma artrodese convencional que a gente faz. Então, o quadril. 61% de todas as fraturas por metástase vão acontecer no fêmur. Então, vão causar o quê? Muita incapacidade funcional, muita morbidade e às vezes a gente tem uma fratura iminente ou uma fratura real. Então o paciente ele pode ser feito um diagnóstico antes da fratura ou depois que ele tem a fratura. Como esse paciente é tratado? Osteossíntese com cimento ósseo, endopróteses não convencionais, que a gente já abordou nas soluções ortopédicas, e às vezes radioterapia. Essa radioterapia, ela vai gerar um alívio da dor por 12 a 15 semanas, mais ou menos, tá? Os pacientes, eles vão ter uma resposta entre 1 e 2 semanas após o início do tratamento. E qual é o funcionamento dessa radioterapia? Ela vai gerar uma necrose tumoral e aí você vai ter uma substituição desse tumor necrosado por novo tecido ósseo. Então esse tecido ósseo vai gerar menos dor, ele vai aguentar um pouquinho mais de carga, tá? O tratamento das osteossínteses convencionais com cimento ósseo para preencher o defeito, porque eu não posso colocar uma osteossíntese num osso doente. Eu preciso preencher esse osso de alguma maneira. E uma solução de fazer isso bastante rápido é você usar o cimento ósseo, que é o metilmetacrilato. Então, ele acaba proporcionando para o paciente uma carga precoce, uma rapidez para o cirurgião e o paciente ele acaba tendo uma função retomada num tempo bastante rápido. Tá? O que acontece quando o paciente coloca uma osteossíntese sem cimento? Então, você tem muitas vezes uma insuficiência do material de síntese. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar aqui? A gente consegue enxergar a osteossíntese, um pouquinho da cabeça do fêmur e não tem nada aqui. Então o paciente ele acaba ele teve um aumento da lesão, lógico. O protocolo qual que é? Fazer a osteossíntese, colocar cimento e muitas vezes o paciente faz a radioterapia por cima para você conseguir ter um tratamento melhor e uma cicatrização melhor dessa lesão, tá? As endopróteses não convencionais, a gente já falou bastante delas, então a utilizada, a que a gente trabalha bastante é essa endoprótese não convencional com o polietileno. Então a chance de luxação ela é muito parecida com as próteses de quadril convencionais. O que muda é que a gente tem uma ressecção bastante grande comparado com a prótese convencional, que acaba tendo só a parte mais articular. Tá? Esse paciente pode andar, então eu posso dar carga precoce. A gente estipula mais ou menos uma carga precoce no 3º dia de pós-operatório. Então, no 1º dia o paciente fica no leito, faz exercício metabólico. No 2º dia o paciente senta no leito. No 3º dia o paciente já pode andar, tá? Quais são os objetivos? Sempre diminuir dor, restaurar função, tá? Eu vou manter ou restaurar a mobilidade. Eu quero que o tempo de internação desse paciente seja muito pequeno, pensando que o paciente está fazendo quimioterapia, que é um paciente imunossuprimido e que ele não precise ficar muito tempo no hospital. Quanto menos ele ficar no hospital, melhor vai ser para ele, tá? E aí eu vou ter a vantagem que eu posso dar essa carga imediata para o paciente. Então, esse daqui é um fêmur fraturado. Então o paciente tem a fratura do fêmur, ele é ressecado, substituído por uma endoprótese exatamente igual, do mesmo tamanho.
e esse daqui é o leito operatório. A cápsula vai ser fechada e vai ser suturada na prótese, então essa prótese vai ficar toda fechada. Então a gente tem um antes e o depois na endoprótese não convencional. Então o paciente ele tem um alívio imediato da dor, lógico que ele vai ter a dor pós-operatória, que ele tem o manejo do dreno, mas isso acabam sendo coisas de rápida solução e o paciente acaba tendo diminuição bastante da dor. Então, quais são as nossas prioridades na reabilitação? Tá? O paciente melhorou a sobrevida. Então, hoje, se você for falar de tratamento de sarcomas ósseos e sarcomas de partes moles, o paciente conseguiu sobreviver. Mas ele precisa sobreviver sem dor e com grande função, principalmente função para o autocuidado, senão não vai compensar a qualidade de vida que ele tem. Então, os nossos pacientes, eles precisam viver sem dor e com boa função. É esse o objetivo da fisioterapia. Então, quais são as nossas condutas, como é que a gente vai manejar esses pacientes, como é que a gente faz esse tipo de manejo nesses pacientes, tá? Primeiro, eu vou restaurar o paciente dentro das possibilidades dele. Ele é um paciente com metástase, ele é um paciente com tumor primário. Esse tumor primário estava localizado ou não? Quantos anos ele tem? É criança, é adulto, é adolescente? Então, quais são as possibilidades desse indivíduo? Tá? Eu preciso respeitar todos os limites biológicos e o tempo de cicatrização dos procedimentos cirúrgicos, da radioterapia, da quimioterapia. Não adianta eu querer colocar o cara para fazer trote na esteira, fazendo químio ou estando imunossuprimido, porque o paciente ele não vai conseguir alcançar o que você está querendo. Por quê? Você que não está respeitando os limites do seu paciente. Então a gente precisa exigir do indivíduo apenas o suficiente para a reabilitação dele. Lógico, sempre vamos pensar em que fase da doença que ele está, que tipo de processo que ele está sendo submetido. Então, ele é um pós-operatório imediato que ainda vai fazer quimioterapia, ele está fazendo quimioterapia, ele sofreu radioterapia, ele não sofreu radioterapia, ele é um pós-operatório tardio que veio para a gente. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? Então, o que eu quero? Qualidade de sobrevida. Qual é a sobrevida desse paciente? A sobrevida em 5 anos de osteosarcoma chega a 85%. Ótimo, 85% dos pacientes com osteosarcoma que a gente encontra daqui a 5 anos estão vivos. Eles estão vivos como? Qual é a qualidade de sobrevida desses pacientes? Eu quero sempre que eles sejam o máximo produtivos possíveis, incluindo escola, trabalho, atividade física, o que o paciente almejar, tá? Dependência mínima, principalmente para o autocuidado. Isso totalmente independente da expectativa de vida dele. Ah, não, paciente terminal com metástase, vamos fazer só um paliativo. Vamos fazer um paliativo, mas você consegue adivinhar quanto tempo o paciente vai sobreviver, quantas semanas ele tem, quantos meses ele tem, quantos anos ele tem? A gente não tem esse poder. Tá? Então você tem que fazer o melhor possível, sempre limitando, sempre respeitando os limites do paciente. Então hoje, tão importante quanto o tratamento do câncer é você tentar diminuir as sequelas e os efeitos tardios do tratamento. Isso daqui é nossa função. Então, diminuir efeito tardio de químio, diminuir o efeito tardio da rádio, diminuir o efeito tardio de uma endoprótese que foi colocada num membro que tem uma ressecção muscular muito grande. Isso é tudo papel da fisioterapia. Bom, essa quarta aula eu queria falar para vocês das peculiaridades e das complicações, tá? Na próxima aula a gente vai abordar a fisioterapia propriamente dita de acordo com os protocolos e as diretrizes que a gente encontra na literatura. Obrigada.